começando uma série de mensagens sobre o tema aprendendo a desejar apenas Deus. Aprendendo a desejar apenas Deus. Tem um hino que diz: Deus, somente Deus é quem sabe qual é a razão. E a primeira mensagem desta série de mensagens que nós vamos trazer hoje tem por tema os ídolos de Raquel. E a gente vai entender ao longo da mensagem o que é que esse tema, os ídolos de Raquel, tem a ver com aprendendo a desejar apenas Deus. E eu quero convidar você a caminhar comigo nessa reflexão que o Espírito Santo de Deus vai ministrar aos nossos corações, porque eu creio que a palavra vem dele. Eu tenho sido tocado por essa palavra. Antes do pregador pregar a mensagem para a igreja, ele precisa pregar para ele mesmo. Por isso que não é fácil pregar. O pregador tem que pregar a mensagem para ele, e depois de pregar para ele, aplicar na vida dele, aí ele traz a mensagem para a igreja. 1 João, capítulo 5 e versículo 1. 1 João, capítulo 5 e versículo 1. Deixa eu só verificar aqui, porque não é esse o texto que eu selecionei, mas deixa eu só conferir aqui se eu troquei um 3 por um 5. Deixa eu só verificar aqui, irmãos. O texto que eu quero é que João vai falar sobre guardai-vos dos ídolos. Então, se alguém encontrar ele aí, os irmãos são bons de Bíblia e podem me ajudar. Deixa eu ver se é o 3. Olha aí agora. Vou já dizer para vocês agora. Oi? Ok, obrigado. 5:21, obrigado. Foi um 2 que caiu na hora que a gente estava fazendo a transcrição. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Uma frase curta, poucas palavras, porém muito séria e tem muito a ver com a nossa vida. Nesses últimos dias eu tenho sido muito tocado com relação à vida cristã e a necessidade de vivê-la intensamente. Intensamente. Eu creio que existe um desafio para nós, povo de Deus, a vivermos a intensidade da vida cristã. Porque é uma certa acomodação em nossos dias. E aí, irmã Emília trouxe uma palavra muito forte hoje na ministração antes do hino sobre isso. Há uma ideia nos nossos dias de um evangelho social, de um evangelho professado de lábios. Eu sou evangélico, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, que legal, que bom, é tão bom crer em Jesus, é tão bom amar, é tão bom. Mas há uma deficiência, um déficit muito grande no evangelho da entrega, no evangelho da renúncia, no evangelho de viver os ensinamentos da Bíblia. E é sobre isso que eu quero tratar com os irmãos um pouco nesta manhã. Um casal de turistas, eu vou emitir o nome aqui do país e do ídolo, tá certo? Por uma questão aí da gente cuidar direitinho das coisas. Um casal de turistas, ele visitou um certo país, e nesse país haviam muitos templos com altares dedicados a um ídolo.
que eu não vou... Esse ídolo tem um nome, mas eu não vou citar o nome desse ídolo. Então, havia um templo com a imagem do ídolo mais antigo. É o mesmo ídolo, mas ele vai tendo espaço diferente. Havia o templo com a imagem do ídolo mais antigo, e aquele casal de turistas visitou aquele templo com aquela imagem, foi apresentada a ele do ídolo mais antigo. Havia o templo com a imagem do ídolo mais adorado. Havia um templo com a imagem do ídolo que havia sido parcialmente destruído e foi recuperado. Ele estava em outro templo. Esse aqui é o templo, esse aqui é o ídolo mais adorado. Vai lá em outro templo, esse aqui é o templo do ídolo mais antigo. Esse aqui quase era destruído pelo fogo, mas foi recuperado, ele está aqui. E assim haviam outras classificações. Até o que estava sendo feito todo em ouro. E aquele casal, ao voltar para o seu país, eles ficaram pensando e dizendo: graças a Deus que o nosso país não existe esse tipo de templo com ídolos. Mas o que são? O que são ídolos? O que são ídolos? Qual é o conceito que você tem de ídolos? O que é para você ídolos? Ídolos não são apenas as imagens de pedra. Durante tanto tempo como evangélicos, eu sou evangélico desde os 7 anos, ou eu sou crente desde... Evangélico é uma palavra mais nova, né? Eu sou crente desde os 7 anos, então eu venho acompanhando essas mudanças de termo aí, crente, evangélico, gospel, cristão, né? Mas eu sou, desde o início que eu criei em Jesus, aos meus 7 anos, então eu venho acompanhando, esses últimos 50 anos pelo menos, o que tem acontecido com o Evangelho de Cristo. E durante muito tempo, nós evangélicos, batíamos de frente com as imagens de escultura. Então a gente combatia demais isso, a gente batia muito de frente, a gente amava ler o Salmo 115, porque fala dos ídolos e torne-se semelhante a eles, os que os fizeram, os que os adoram, E durante muito tempo, a imagem para nós de ídolos, ela ficava restrita a essas imagens de deuses ou representação de santos de pedra, de barro, de gesso, de madeira. Mas muitos deuses, eles estão em nosso coração. Eu queria ler com os irmãos Mateus 22, do 37 e 38. Mateus 22, 37 e 38. Eu queria que vocês, se puderem, desejarem, leiam comigo. E Jesus disse-lhes: amarás volta, por favor, o primeiro versículo. O 37, volta ele aí, por favor. Amarás o Senhor teu Deus. Amarás como? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. A gente repete tanto esse texto que esse texto acaba perdendo a força dele para nós. E a gente repete e passa por ele e ele não nos toca. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma
e de todo o teu pensamento. Será que o amor, ou será que eu amo ao Senhor com tudo que eu sou? Ou há outros amores em meu coração que ocupam o primeiro lugar? Gosto muito do hino que o coral masculino, o quarteto cantam. Se ele não for o primeiro no teu coração, então não é. Idolatria tem a ver com amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Idolatria tem a ver com amor. O Senhor nos chama para vivermos uma vida livre de ídolos. O propósito dessa série de mensagens é nos ajudar a identificar se na nossa vida existe algum ídolo que está ocupando o lugar de Deus. Nesta série de mensagens, veremos que a idolatria, ela está por trás de todo o pecado que tem nos vencido em batalhas espirituais. Se o meu corpo errar. Muitas vezes nós temos sido vencidos em batalhas na nossa vida pelo pecado, e por trás disso há uma idolatria que a gente talvez nem está percebendo. E a gente tem sofrido derrotas espirituais e derrotas espirituais. 1 Coríntios 10, 11. Coloca aqui para a gente. 1 Coríntios 10 e verso 11. Ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Se você for ler o texto anterior, ele está falando sobre idolatria no Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo está dizendo que todas essas coisas lhes sobrevieram como figuras e estão escritas para nosso aviso. Há uma história muito linda no Antigo Testamento e que a gente precisa aprender um pouquinho com essa história, e é ela que eu quero usar hoje pela manhã, que nos fala de uma personagem de muito destaque chamada Raquel. Só que a vida de Raquel, ela tem uma história de idolatria. O povo americano, ele gosta muito de pesquisa. E foi feita uma pesquisa entre os cidadãos americanos, e 76% dos americanos responderam que não se achavam que tinham problemas com idolatria. Ou seja, 76% do povo americano disse: não, nós não temos problema algum com idolatria. Meus queridos e amados, ao longo desta série de mensagens, nós veremos que a idolatria é um problema tão forte hoje quanto ela foi lá nos dias de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés. Às vezes nós olhamos para lá e dizemos: nós não temos nada a ver com isso. Nós adoramos um Cristo vivo e nós não adoramos, não idolatramos, mas você vai ver comigo que está muito forte. Caracterizamos a idolatria como algo fora de nós, imagens, estatuetas, mas na realidade a idolatria, ela não está fora do ser humano, ela está dentro dele. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma
e de todo o teu entendimento. A quem você ama? A quem você adora? Essas duas perguntas, elas nos ajudarão a identificar falsos deuses que porventura estejam no nosso coração. A quem você ama? A quem você adora? Nós vivemos uma época de tudo urgente, não é? Eu acho que quase todo mundo aqui tem micro-ondas em casa. E como o micro-ondas mudou, entendo eu, para melhor a vida de muita gente, né? Eu tenho um filho que não mora mais conosco, mas ele aprendeu que não precisava mais ferver água no fogão para fazer café. Ele enchia a água, a xícara, botava no micro-ondas e eu ficava, né? Porque energia, o negócio é... Mas ele aprendeu que não, pai, isso é prático. Para que botar água no fogo, ferver, para botar? Bota aqui 10 segundos, 5 segundos. Eu acho que daqui a pouco vai ter micro-ondas com nanosegundos. É em segundos o tempo ali. Quando é um minuto já é uma coisa absurda. E, meus irmãos, a gente tem transportado algumas coisas da vida diária para a vida espiritual. E muitas vezes nós queremos que Deus efetue em nós uma santidade, que nós podemos chamar de santidade de micro-ondas, uma santidade repentina. Eu entro no culto e saio santo. E a gente sabe que a obra de Deus, ela é um processo. Pastor, ninguém pode. Mas, normalmente, Deus vai trabalhar um processo. Eu estava meditando, e medite comigo. Quantos anos Pedro andou com Jesus? 3 anos. Foi? 3 anos Pedro andando com Jesus. 3 anos. E o que é que aconteceu quando Jesus estava sendo julgado? Pedro negou. Olha, foi 3 anos de discipulado. Pastor, eu já estou discipulado 6 meses, eu já sei tudo. Pedro foi discipulado 3 anos, irmão, com Jesus, com o mestre dos mestres, recebendo ali alimento orgânico, puro, perfeito, ali, Jesus andando com ele, ensinando, passando, prática, vida, experiência. 3 anos de discipulado. Eu não conheço ele não sei nem quem é. Foi tomado pelo medo. Imagina eu e você, vivendo nessa geração. E aí a gente quer uma santidade de micro-ondas. Ah, pastor, eu sei tudo. Deus trata direto comigo. Sabe, Deus fala, Deus me disse. Eu tenho medo, irmãos, desse Deus me disse. Deus falou comigo. Porque quando eu estou dizendo que Deus falou comigo, eu estou me colocando num patamar de autoridade assim. Quando Deus falou com você, para você dizer aos outros, né? Eu tenho muito cuidado com isso. Pedro andou 3 anos. E mesmo assim o negou. Mas vamos voltar para Raquel? Da história de Raquel? Desde adolescente, desde junior que eu gosto dessa história. Desde junior que me impressionou a história daquele homem que se apaixona por aquela mulher e que, como exigência do seu pai, para tê-la como esposa, ele deveria trabalhar 7 anos. E a paixão, o amor daquele homem foi tão grande que ele disse para o pai daquela jovem: eu trabalho 7 anos, não tem nenhum problema. Depois de 7 anos, o tio diz: olha, né? O tio faz lá na linguagem de hoje nossa, um cambalacho. Dá cambalacho já ficou, né? Já tem palavra mais moderna para isso aí, né? Não sei nem qual é a palavra mais moderna hoje para isso. Mas ele engana, né? Ele engana. E quando ele se vê, ele casa com a irmã.
Oi? Trollagem, pronto, perfeito. Labão faz uma trollagem com Jacó. Olha, se fosse nos dias de hoje, viralizava essa trollagem. E ele diz: olha, mas tem uma solução para você. Não tem nenhum problema. Você curte aí a sua lua de mel com Lia 1 semana, e depois eu lhe dou Raquel em casamento. Nessa época podia, né? Mas você vai trabalhar mais 7 anos. E Jacó nem pensa 2 vezes. Ele diz: ó, tá certo. E ele trabalha mais 7 anos, o que dá 14 anos. Labão, ele era idólatra. Ele tinha ídolos. E depois de passado esse tempo, Jacó resolve ir embora, partir com as suas esposas. E o que é que Raquel vai fazer? Está lá em Gênesis 29, 30, você pode ler toda a história depois, é muito bonita. O que Raquel vai fazer? Ela pega os ídolos que o seu pai tinha, umas estatuetas, ela pega, ela vai lá, esconde e diz: eles vão comigo. Por que será que Raquel quis levar aqueles ídolos com ela? E ela leva. E ela não só leva, como ela engana o seu marido, e ela engana o seu pai. Quando o pai dá por falta dos ídolos, ele vai atrás. E Raquel diz: não, comigo não está. Ela dá um jeito lá dela e ela leva aqueles ídolos consigo. Ela enganou o seu marido, ela mentiu para o seu pai, tudo para ficar com os seus ídolos. Vamos olhar um pouquinho a vida de Raquel? Coloca aí para a gente Gênesis 29 e 17. Gênesis 29 e 17. Lia tinha os olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Em outras palavras, irmãos, a Bíblia está dizendo: Lia era feia e Raquel era muito bonita. E aí a gente já entende porque Jacó olhou primeiro para Raquel, né? Eu acho que não estava escrito ainda o texto que dizia que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, ela será louvada. Eu digo sempre que esse versículo, gente, é maravilhoso e tremendo. Mas aos 17, 18, 19 anos, a gente não gosta muito de ouvir esse versículo, não. Né? É meio difícil. Raquel, ela era aquela jovem que pela sua beleza ela era tratada diferente, o pai a tratava diferente, a família a tratava diferente. E de repente aparece um homem que resolve trabalhar 14 anos por ela. Gênesis 29 e 20, coloca aí. Como é que Jacó viu esses 14 anos? Como é que ele viu? Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, né? Ele já tinha servido 7. E estes 7 anos lhe pareceram o quê? Por quê? Porque ele amava muito. Pareceram poucos dias, isso foi nada. Por quê? Porque o objetivo dele era maior, o amor dele era tão grande que o tempo não importava. Não importava. Então era um relacionamento que tinha tudo para dar certo. Jacó amou Raquel quando viu, trabalha 7 anos por ela, depois trabalha mais 7, parece que não tinha, parecia um ano, e agora eles vão embora, família pronta, tudo certo. Raquel tinha tudo para ser a pessoa mais feliz desse mundo, ou não? Mas começa a personalidade de Raquel. A idolatria de Raquel começa a interferir aí. Raquel
Lia tem filhos. E isso começa a incomodar Raquel. A incomodar a um ponto de deixar Raquel extremamente infeliz. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Veja comigo Gênesis 30, 1 e 2. A Bíblia, ela nos dá chaves, e pelas chaves a gente entende o contexto. Gênesis 30, versos 1 e 2. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó: o quê? Olha, imagina que ela já vinha debatendo com Jacó esse assunto. Imagina que isso não é a primeira vez que ela tocou nesse assunto com Jacó. Imagina que ela agora imaginava, ela já estava num ponto que ela achava que era Jacó que não queria dar filhos a ela. Ela não estava mais entendendo que era Deus, mas era Jacó. E ela chega para Jacó e diz: olha, dá-me filhos ou eu morrerei. Guarda essa frase dela aí que a gente vai ver lá na frente essa frase. O que é que isso acarretou na vida dela? Ou seja, o foco da vida dela agora era o filho, era ter filho. A gente pode dizer assim: poxa, mas é natural isso? Até certo ponto sim, mas o que não é natural é que ela colocasse aquilo como o maior desejo da sua vida, assim, ao ponto de entender que a sua felicidade só aconteceria se ela tivesse filhos. Esse é o ponto. O ponto não é desejar ser mãe, nenhum problema. Mas o ponto é achar que você só vai ser feliz se isso acontecer. Ao ponto da sua vida não fazer sentido. O que é que Raquel está dizendo para Jacó? Minha vida não faz sentido. Ou eu vou ter filhos ou eu posso morrer, porque não me interessa mais viver se eu não tiver filhos. A razão da minha vida de ser é ter filhos. E se esse ainda fosse o motivo dela querer ser mãe? Mas não era o motivo dela querer ser mãe. Era o motivo da competição com a sua irmã. Como é que minha irmã, que sempre foi o patinho feio da família, agora ela tem filhos, ela está feliz, e o homem que trabalhou por mim 14 anos, agora eu não consigo dar filhos para ele. Isso começou a incomodar Raquel. E Raquel engravida. E sabe, irmãos, a idolatria, ela tira o contentamento da nossa vida. Raquel queria ser mãe, ela disse para Jacó: dá-me filhos, eu morrerei. Jacó até vai dizer para ela: por acaso eu sou Deus? Vamos ver Gênesis 30 e 24. Por acaso eu sou Deus? Não é? Mas deixa, não é nesse texto não, mas pode deixar isso aí que a gente vai para ele agora. E Raquel engravida e tem um filho. E sabe o que acontece quando Raquel tem esse filho? Ela não fica satisfeita. Ela não fica satisfeita. Pastor, onde é que está na Bíblia que ela não fica satisfeita? Ela chamou o seu nome José. E o que é que o nome José significa? Que o Senhor me acrescente outro filho. Ela dizia que queria um filho para ser feliz. O filho chegou. Mas Lia não só tinha um. E ela diz: ó, um só não é o bastante, que o Senhor me acrescente outro. Ela está mostrando aqui descontentamento. Aquilo que ela tanto pediu. Quando ela tem, ela não fica satisfeita. Raquel tem outro filho, que se chama Benoni, filho da minha dor. O que Raquel havia adorado e o que deveria ser a fonte de bênção foi a sua morte. Benoni. Lembra que Raquel disse: dá-me filhos ou morrerei. Ela morreu. Morreu no parto de Benoni, que não se chamou Benoni, se chamou Benjamim. Mas para Raquel, ele foi Benoni. Filho da minha dor. Raquel
já era idólatra antes de roubar os ídolos do seu pai. Porque quando ela rouba os ídolos do seu pai, ela está dizendo: olha, eu vou precisar da proteção deles, eu vou para uma terra estranha, e eu preciso que ele me proteja. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que você não precisa me responder. O que você precisa para ser feliz? O que você precisa para ser feliz? Há muita gente que não está sendo feliz por não entender essa resposta. O que você precisa para ser feliz? Antes de nos ajoelharmos diante de altares de pedra, nós adoramos nossos ídolos de alguma outra forma. Calvino, reformador, João Calvino, ele diz que a natureza humana é uma fábrica de ídolos. Ou seja, a minha natureza, a tua, ela tem uma tendência a criar ídolos. Raquel pensou: se eu tiver filhos como minha irmã, eu serei feliz. Às vezes a gente pensa: se eu tiver um emprego federal, eu vou ser feliz. Se eu comprar uma casa dos meus sonhos, eu vou ser feliz. Gente, não é errado ter o desejo. Não é errado querer ter um emprego federal. Quem, né? É legítimo esse desejo. Nem todo mundo quer, mas quem quer, é legítimo esse desejo. É legítimo o seu desejo de ter uma casa branca de varanda, com quintal e uma janela para ver o sol nascer. É legítimo. Qual é o problema? O problema é você achar que só é feliz se tiver isso. Porque você pode até alcançar isso, só quando você alcançar, você vai perceber que isso não é a razão da tua felicidade. Aí vem a frustração. Raquel foi mãe 2 vezes. Mas a idolatria não permitiu ela saborear isso. Uma parte integrante de uma falsa adoração é entender que nossos ídolos nos darão o que precisamos para a nossa felicidade. Então a gente cria o ídolo: olha, eu quero isso, eu preciso ter isso, eu preciso fazer isso. Há tantas jovens que disseram: eu só serei plenamente feliz se eu me casar. E casou até com aquele que achava que era, e vice-versa, tá? E depois descobriu que tinha aquilo, mas aquela felicidade que imaginava não acompanhou. Ao Senhor teu Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Raquel teve tudo o que ela desejou, mas eram ídolos que ela tinha colocado. E a adoração a ídolos, atente agora no que eu vou colocar. A adoração a ídolos é a razão de nós nos tornarmos descontentes. Tem um hino que eu gosto muito que diz: com Cristo eu estou contente. O apóstolo Paulo diz: aprendi a viver contente. Sabe qual é a razão do descontentamento? É ídolos que a gente coloca no nosso coração. E quando a gente não alcança, ou até alcança, mas é algo que nós idolatramos, isso não vai trazer contentamento. Ao contrário, vai trazer descontentamento. Gênesis 25, versos 2 e 4, para a gente caminhar para a conclusão. Gênesis 25, versos 2 e 4. Perdão, Gênesis 35.
Depois, ou então, disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam. A igreja pode ler comigo? Tirai que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Verso 4. Então deram a Jacó, pode ler comigo, vamos lá. Todos os deuses estranhos e os brincos que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Jacó os enterrou, todos os ídolos. Nós somos convidados pelo Espírito Santo a enterrarmos todos os nossos ídolos debaixo da cruz de Cristo. Só Ele deve ser o verdadeiro motivo da nossa adoração. Só Ele deve ser o verdadeiro motivo do nosso louvor. Não sabemos se entre esses ídolos que Jacó enterrou estavam os que Raquel levou. Mas sabemos de alguma coisa. Que Raquel podia ter vivido uma vida tão diferente se ela tem aberto mão da idolatria. Eu sei que o Espírito Santo está tratando com você, porque a palavra ela é para todos, mas o Espírito Santo leva para um de cada maneira diferente, porque o Espírito Santo habita em você e ele conhece as tuas necessidades. Lembra que ele é o consolador, o encorajador. E talvez seja a hora, momento de você enterrar ídolos também. Ídolos que têm atrapalhado a tua comunhão com Deus. Lembra, ídolo não é só aquela estatueta de pedra que você vai adorar. Talvez isso você condena e você jamais faria. Mas o que tem ocupado o lugar de Deus no teu coração? O que tem ocupado o lugar de Jesus Cristo na tua vida? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus.